E, logicamente, pelo seu cargo, você tem noção de tudo que se passa na cidade. Uhum. E durante esses 2 anos e os próximos dois, que eu acredito que você vai ficar o mandato todo, né? Que são os maiores desafios que estão para se enfrentar na cidade? Pergunta capciosa. É, já tá querendo, já tá perguntando se vai ficar o tempo todo, hein? Os maiores desafios enfrentados pela administração. Eu acho que são muitos. Posso falar, talvez, dos projetos, de repente? Sim, fica à vontade. Desafios no sentido de projetos, assim, que a gente tem. Certo. Eu acho que a questão da habitação é um desafio, porque há ainda muitas famílias a serem contempladas, então acho que a administração ela vai precisar enfrentar isso, e aí a gente quer lá no planejamento, né, Uhum. de buscar algum local que seja viável, aí tem que fazer, de repente, uma desapropriação e tudo mais. Aqueles leilões de imóveis que tem de vez em quando, é o planejamento que faz? Dia da família contemplada com imóvel, de vez em quando tem Não, é notícia com isso. a Secretaria de Promoção Social. Ah, tá. É mais Promoção sorteio, Social. né? É um É um sorteio. sorteio. Aliás, liberou essa semana. É um sorteio das famílias que estão aptas para. A questão do centro, que vocês devem estar acompanhando, né? Que tá dando aí um certo burburinho, é a questão dos trailers de lanche, por Uhum. exemplo. Essa questão da ocupação dos espaços públicos, que a gente sente, né? A gente sabe que é algo que não está de acordo com a legislação vigente, né? Pelo menos, Sim. não, eu não vou dizer que está irregular, porque quem está ali também não tem culpa, né? Mas está de forma precária. Precária no sentido de que a administração pode retomar o espaço, enfim. Mas é uma situação que vem sendo empurrada há muito tempo, há décadas, Uhum. né? Uhum. Então, assim, não é uma questão só de organização urbanística, é uma questão também social, né? São muitas famílias. Essa é uma Porque questão, é a questão da fonte de renda deles a lá, né? fonte de renda deles, né? Então a gente está buscando, por exemplo, alternativas para, de forma legal, né, dentro do que a lei nos permite, Uhum. auxiliar, embora a gente saiba que o poder público não pode, né, priorizar particulares em detrimento de outros. Então esse é um desafio Uhum. mais atual, né? Sim. Ainda do centro tem a questão das calçadas, né, que o prefeito ele está realmente já com o projeto, o Salvo Melhor Juízo está até licitando já para fazer as calçadas todas acessíveis aqui no centro. Então esse é um desafio que vai ser bem legal também, porque vai mexer em tudo aqui, né? Acho que vai ser interessante. Legal. Você fala a padronização para a questão de mobilidade de deficientes. Deficientes, isso, Certo. inteira. E vai fazer o paisagismo, né? O projeto é bem Ah, completo. tá. Padronizar calçadas, né? Sim, eu digo, eu não sei se está no projeto, porque eu não conheço, mas no caso contemplaria principalmente o caso cadeirantes, né, que é o Uhum. mais comum, e se eu não me engano, teria também aquela questão dos deficientes Os visuais que tem. semáforos. Oi, Fábio? Isso, Piso obrigado, piso sim, tátil. sim. Teria no Toda a caso. acessibilidade, isso. Inclusive os semáforos, né? Sim. Estaria tudo incluído. Eu acho que teve Ah, uma época que acho que foi tem alguns com o lugares que tem no Navarro, centro. posso estar equivocado, que era o prefeito da Ele cidade. fez um projeto. E ele fez, comprou inclusive. Ele comprou e disponibilizou para cada comerciante fazer sua própria calçada, Mas mas aí não deu cada um certo por tinha que isso. fazer, né? É. Se quisesse fazer. Foi justamente por isso que não rolou. Aí alguns quiseram, outros não quiseram, e aí o negócio ficou meio coxa de Isso. Não retalho, né? conseguiu efetivar. A ideia agora é que o município faça, É um né? processo Vai de lá. educação também do comerciante, né? Sim, sim. Porque você vê que no centro tem alguns pisos táteis, só que tem cadeira de bar ocupando. É. Tem também. E algumas você ocupa, inclusive, em cima, ou às vezes no limite, que de qualquer forma atrapalha, porque a pessoa às vezes vai andar em cima do piso tátil. Se não me engano, posso estar errado, mas o deficiente visual ele depende da parede para fazer a locomoção. Aí quando coloca a cadeira, tanto é que o piso tátil fica rente a Perde a referência, né? perde referência. Ah, tá. Então vai ter esse processo, vai ter que ter esse processo de educação Sim, também com do certeza. comerciante, né? Exatamente. E a ideia é que o município faça as suas expensas, né? Já com aprovação, né, no Poder Legislativo aí, para poder fazer exatamente para que realmente dê certo. Até porque, e esse é um outro assunto, né, que até eu fiquei pensando se precisaria de uma lei municipal ou não, porque a gente tem também convenções internacionais, legislação federal de acessibilidade, né? Sim.
que Estatuto da Pessoa com Deficiência. Estatuto da Pessoa, que autorizam a intervenção do município de qualquer forma nas calçadas, mas a gente quer fazer de uma forma mais segura, né? Mas vai ficar muito bonito também, então é um desafio legal. Vai ter um projeto de lei? Já está no Poder Legislativo para aprovação, já. Ah, já? Já foi para lá. Legal. Eu vou aproveitar o gancho, até dos bastidores, que você estava comentando dos pontos turísticos, os projetos que estão vindo. Sim, eu ia falar deles, que eu acho que um dos maiores desafios recentes aí que a gente conseguiu concluir foi a concessão dos pontos turísticos, né? Uhum. Pelo contrato, o início das operações está previsto para o dia 1º de março, né? Já desse ano? Já desse ano. Oxe. Na verdade, há pontos que eles até conseguiriam assumir antes, se fosse feita uma alteração no contrato, enfim, mas a data... Mas vão assumir 1º de março para fazer as obras? Ou... Já pode operar a partir do dia 1º de março. Já pode explorar economicamente. Isso, já pode. Você certo. pode explorar já. E os projetos são maravilhosos, né? O Cristo vai ficar sensacional, são projetos assim... Que vão ser muito bons para Poços, para o turismo, né? Mas também para nós, né, moradores daqui. Mas, desculpa até a minha ignorância do projeto, que eu realmente não sei. O Cristo, por exemplo, vai ser fechado para as pessoas não terem acesso ou terem que pagar o ingresso? Não, a princípio não. Não. Posso até confirmar, Marcelo, nessa parte. A Rádio Peão tá comendo soco. Correndo lá. Posso Caldense vai ter que pagar. Não. Eu creio que o projeto, é claro que quando faz a concessão, né? Posso até procurar saber melhor o edital ali te falar, mas a princípio não. O que vai acontecer é que vão ter pontos de exploração comercial. Então vai reativar ali o restaurante, talvez, acho que vai ser um restaurante. Vai ser criado ali um café, né? Nesse sentido. Mas o fechar o espaço, possivelmente não. Demorou pra fazer isso, né? Você pega Campos do Jordão. Pois é. Qualquer cidade que tem esse cunho turístico, é assim. Tem que ser assim, né? O poder público, ele não dá conta, né, porque são tantas prioridades, né, na educação, a saúde é a que mais aperta, né, em termos financeiros. Então, são muitas prioridades e aí a questão dos pontos turísticos, né, acaba, de certa forma, que fica em segundo plano, né, porque não é essencial, não atende a população. Tem que salvar uma vida e... Exatamente, entendeu? Então, assim, o município ficava muito apagando fogo. Tem que pintar tal lugar lá na Fonte dos Amores, Quebrou, né? sei lá o quê. Quebrou, Então, são coisas que acabam fugindo do escopo do que é o poder público, de fato, né? Então, essa concessão, ela foi muito bem pensada e é muito bem-vinda. E acho o monotrilho também. O monotrilho, não. Né? O teleférico está. Teleférico sim, o monotrilho não. O monotrilho não. Monotrilho é outra coisa, né? Monotrilho é... Vanessa. Vamos adentrar no assunto monotrilho daqui a pouco. Eu ia te perguntar, acho que, eu não sei, posso estar enganado, essa ideia de se conceder os pontos turísticos já é antiga na cidade. Mas o que favoreceu para dar certo dessa vez? Foi a segurança jurídica do edital? Eu creio que sim, porque foi muito bem pensado, assim. Foi muito discutido, até muito antes de eu entrar lá, eles já estavam construindo isso. Certo. Se faria os pontos separados, então vamos fazer uma concessão só para o teleférico, uma concessão só para o Cristo. Inicialmente separado. Tentou separado, não né? deu certo, né? E depois fez junto, aí também não deu certo. E aí, quando abriu esse edital por último, teve uma única empresa participante, que é a que venceu, né? Mas ele foi muito bem estruturado, e aí a gente decidiu por colocar todos os pontos, até para que seja atrativo, né? Porque realmente o investimento é muito alto, né? Então, se fosse fracionado, talvez não atrairia o interesse. O retorno ficaria muito maior. Vez. A segunda ou terceira, sim, isso. Frustradas, e aí abriu esse, deu certo. O que mudou, você lembra, mais ou menos, entre a segunda, principalmente, que talvez agrupou os pontos? Eu acho que foram, porque não estavam todos os pontos ainda agrupados. Por exemplo, a gente, que eu peguei, uma discussão que eu peguei, vamos falar com mais propriedade, a rampa. A gente estava com muita discussão em relação à rampa. Se faria separado, se faria permissão, porque ali tem atletas que usam, e a gente tinha algumas dificuldades ali, porque já tiveram acidentes, né? Vocês devem ter acompanhado. Sim. E tal. Só que o município não podia fiscalizar, porque quem fiscaliza o voo é a ANAC. Então, a gente não tinha legitimidade para fiscalizar quem podia e quem não podia voar. O que a gente poderia fazer era fechar o espaço, fecharia para todo mundo. Sim. Não poderia deixar, vou deixar o Marcelo entrar e o Ciro não.
para isso teria que fazer uma licitação, uma concorrência. Então e o pessoal cobrava muito, né? Ah, mas tá tendo acidente ali, né? O pessoal tá fazendo voo duplo pago, não pode e tal. Então, a gente estudou muito essa questão, por exemplo, da rampa. Põe junto, não põe, né? Então, acabou que nos finalmente aí, decidiu fazer um edital só e acabou dando certo. Ô, pode ir. É na Pega o rampa. gancho. É que o meu também em relação à rampa. Você chega lá no Cristo e as pessoas te oferecem, porque voo duplo e tal, essas coisas todas. Vai existir isso? Ou vai ser, na verdade, quem vai decidir se vai existir ou não, vai ser a concessionária? A concessionária, mas possivelmente vai existir, né? Vai continuar a Que é exploração. uma fonte de renda para ela Isso. também seria. Né? Mas os voos, Marcelo, pela legislação federal, teoricamente não pode não pode comercializar voo, só voo de instrução. Que pode. E aí quem vai ficar responsável por fazer essa fiscalização agora é a concessionária. Então o voo, esse voo recreativo não pode existir? Pago, não. Que Não pena. pode comercializar. Perde, né? Porque... Só voo de Eu instrução. nunca voei não, mas o pessoal gosta. Mas aí você paga um voo de instrução, vai aprender. Tô feliz com medicina. Um voo você já pode pular de lá, mas... Você aperta aqui, ó. Tirando selfie. Tô brincando, viu, gente? Gente. Ô, Vanessa, eu vou pegar o gancho também com o meu em relação à rampa e o Cristo. Eu não sei se isso fica a cargo da concessionária ou já era algo previsto no edital. Quem adentrar ao complexo do Cristo e pagando a entrada já tem acesso livre à rampa ou ainda vão ser distintos? Ou, por exemplo, posso pagar só a rampa e evitar o Cristo? O que não tem sentido também, ao meu ver. Que Vanessa falou que talvez nem tenha esse. Pra ser sincera, não vou saber te responder com detalhes, mas eu prometo perguntar pro secretário e eu te falo. Mas eu não sei nem te assegurar se vai ser pago o acesso, como que vai ser com exatidão, assim. Tá. Isso faz parte mais da secretaria gestora, né? Não vou saber te dizer, não. Isso que o Ciro está perguntando seria para todos também. Por exemplo, Fonte dos Amores, Véu das Noivas. A questão de como que Sim, a empresa vai ter investimento, lógico, ela tem que cobrar para ter a Sim, contrapartida. Eu não sabia se isso ficaria a cargo dela ou era algo previsto. Ou às vezes é só exploração, né? Ela não pode fechar, do mas ela tem o direito comércio, de explorar repente, tudo. Isso. Eu retorno para vocês isso depois. Não vou saber te falar de pronto, não. Confesso que isso fica mais a cargo da Secretaria de Turismo que está cuidando da gestão.